Tá fechado. Você entrou Ah, agora. não. Entendi. Eu liberei que você entrasse. Parararas. Aqui, beleza. Tem um cara já que já entrou, ó. Vou ligar aqui pro Sobral pra você. Deixa eu ver.
Vamos iniciar aqui. Quem está aqui? O pessoal está chegando. Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alencar Libânio, sou voluntário aqui do PMI-DF. Queria ver com vocês, me deem um feedback, por gentileza. O Fernando Escobar aqui com a gente. O Fernando é o nosso diretor adjunto aqui do PMI. Ele vai dar uma força para a gente aqui nesse webinar de hoje. Queria pegar um feedback de vocês. Por favor, me respondam aqui no chat se o áudio está legal, se vocês estão me ouvindo. Se alguém puder dar uma respostinha aqui no chat. Aqui, ó. Se o som está legal. Vamos ver aqui, ó. Boa noite aqui para o pessoal que já está com a gente. Opa, tem aqui, chegou uma respostinha no chat aqui. O Ruel, boa noite, o áudio está ok. Beleza. Pessoal, legal, show de bola. Então, obrigado, agradeço pelo feedback aqui. Eu vou compartilhar a tela com o nosso diretor aqui, o Fernando Escobar. Ele vai estar com a gente aqui hoje. E o nosso bate-papo aqui é o seguinte, atualizar e comentar com vocês sobre como se dará, né, a certificação PMP. Para quem já está mais a par, está sabendo que ela vai passar por um processo de mudança. E a nossa conversa de hoje, a ideia é bater um papo sobre isso. Que mudança é essa? O quanto muda? Quando muda? Por que muda? E aí, eu gostaria de deixar aqui aberto para vocês irem falando pelo chat com a gente. Eu vou colocar no chat agora o link que vocês acessaram aqui a nossa reunião. E aí, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, tá? No WhatsApp, fiquem à vontade para compartilhar com qualquer pessoa para participar também da reunião, se isso for relevante para ele, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês agora o link e aí vou dar uma sessão de boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Enquanto isso, vou aqui já chamar o nosso diretor, Fernando Escobar, para estar junto com a gente aqui. Deixa eu só conseguir colocar ele aqui. Só um minutinho aqui que tem uma informação. Beleza, não, o Escobar tá só com uma limitaçãozinha aqui para participar junto com a gente, mas vamos lá. Dá meu boa noite aqui pro Alex Barreto, Camilo, Dani, Everton, o Fernando tá aqui com a gente, Fernando Escobar, o Marcelo, o Ruel, o Robson, o Rodolfo, Viviane Gonçalves, boa noite a todos vocês. Agradeço demais pela audiência, pela parceria com vocês aqui nesse webinar. Nosso webinar vai ter mais ou menos aqui 1 horinha e a gente vai transcorrer sobre os assuntos que estão por volta da certificação PMP. O nosso acordo é aquele de sempre, vale vocês me chamarem aqui no chat para ir tirando alguma dúvida ou algum ponto específico, né, sobre a certificação ou qualquer outro assunto que estiver vinculado aí a respeito do PMI e do PMI-DF. Beleza? Combinado assim? Então, vamos dar início aqui com vocês. Pessoal, acho que muitos de vocês vieram atraídos para cá por os e-mails que a gente mandou e sobre o assunto que a gente queria tratar hoje, que é a certificação PMP. A certificação PMP é uma certificação que valida, né, o profissional em gerenciamento de projetos. Ela não é a única certificação do PMI, o PMI tem um leque de certificações, mas ela hoje é a certificação mais popular do PMI no mundo. A gente acredita que cerca aí de mais alguns meses, a gente vai ter quase 1 milhão de pessoas certificadas. Hoje são mais de 800 mil pelo mundo. E uma curiosidade legal para compartilhar com vocês, o lugar no mundo onde mais cresce a certificação PMP é na China. Então, é uma curiosidade aí para a gente compartilhar com vocês. E uma outra curiosidade também é que, assim como o PMI-DF, que é um capítulo que representa o PMI localmente, hoje nós somos mais de 300 capítulos em mais de 200 países. Então, a gente tem uma distribuição global muito grande da certificação, que essa é uma das missões do PMI, né, que é conseguir unificar a nossa fala sobre o assunto, né, o que é escopo, temos, né, escopo, paralelismo, compressão, são termos que estão dentro do nosso guia, e a ideia é que a gente tenha uma linguagem unificada, independente se você está na Ásia, se você está na África, se você está na Europa, na Norte América, onde você estiver, a ideia é que essa linguagem se unifique. Ao longo do tempo, a certificação
ela vem evoluindo, digamos assim, né? E o que acontece normalmente, né? O que acontece normalmente é o seguinte: o PMI, de tempos em tempos, ele faz uma pesquisa para ver a relevância e a importância que os profissionais estão dando para a certificação. Normalmente, essa atualização dos exames se dá aí de cada 3 a 5 anos, com base na pesquisa que foi realizada, né? A última pesquisa que o PMI rodou, ela foi realizada em 2015. E agora, né, recentemente, ela foi atualizada e a informação que a gente tem para dar de mais relevante nesse momento é que a prova para te habilitar a participar da certificação PMP, ela mudará em dezembro. Especificamente, para quem está estudando para a certificação PMP ou pretende tirar a certificação nessa versão, o último dia para você fazer a prova é o dia 15 de dezembro de 2019, para você ter a versão atual. Né? Então, mas Alencar, beleza, a versão atual. E o que muda dessa versão de hoje para a próxima versão? Quem que fala? O Rodolfo aqui, dúvidas? Hoje vamos falar do seguinte, o assunto. Isso, o PMP também é ágil. Estamos entrando nele aqui, Rodolfo. Porque essa que é a colocação. Como a certificação veio evoluindo ao longo do tempo, beleza, show de bola. Fique à vontade aí, tá, Rodolfo? Se você quiser fazer alguma dúvida, um ponto mais específico, a gente está aqui para ajudar vocês e construir o conhecimento junto aqui quanto à certificação e quanto à evolução do guia. Mas conforme a gente estava dizendo aqui, a certificação ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo e acompanhando o guia também. Então, é natural que a prova fosse alterada. E aí, qual que é o ponto? Muitos colegas aqui do PMI hoje, né? Hoje nós temos cerca de 500 filiados, né? Nós temos pessoas que certificaram em 1999, né? Tem gente que certificou no começo dos anos 2000, tem gente que certificou 2006, 2008, 2010, né? 2015, né? 2016. Esses tempos que eu estou falando não era o mesmo guia, certo? Então, ao longo do tempo, o guia foi evoluindo e, consequentemente, a prova também foi alterada. Hoje, na sexta edição, a gente conta com um guia com algumas alterações estruturais maiores, né? Para quem, por exemplo, tirou a certificação na quarta ou quinta edição, onde as alterações foram basicamente as áreas de gestão de recursos humanos, de stakeholders, foram alguns ajustes, alguma ampliação. O guia agora na sexta edição, ele traz algo um pouco diferente do padrão que a gente já estava acostumado. Hoje o guia traz para a gente o ambiente ágil, o ambiente, vamos seguir a lógica, né? Aqui, ó, ele trata ambiente tradicional, o ambiente ágil e o ambiente híbrido. Então, já para trazer aqui o ponto que o Rodolfo colocou aqui, se o guia PMBOK trata as abordagens nesses três ambientes, então, hoje, o guia, o PMBOK, ele já apresenta a agilidade dentro do seu cenário, porque a abordagem que a gente faz é uma abordagem prática, né, de boas práticas. Então, hoje, o guia entende esses 3 cenários acontecendo nas empresas. Então, ele entende que eu tenho uma empresa mais tradicional, eu tenho uma empresa voltada para a agilidade e eu tenho uma empresa híbrida, né? Na academia, a gente costuma dizer que você estuda 2 extremos, né? Que não é o caso do PMBOK, né? Mas no meio acadêmico, você estuda uma teoria mais para um lado e outra teoria mais para o outro, mais extremos. E a gente costuma dizer que o mundo acontece nesse meio. E o que eu quero dizer com isso? Qual que é a lógica disso? Como hoje, né, na sexta edição, o guia traz uma ideia tradicional, ágil e híbrida, ele obedece esse padrão para todos os 49 processos que o guia coloca. Então, quando você vai construir, nosso amigo Alisson vai estar junto com a gente? Ah, legal, show de bola. Só aviso da produção aqui. Então, hoje eu tenho esse ambiente, eu tenho os 3 ambientes e o guia aborda os processos
ferramentas e técnicas em cima desses 3 ambientes. Então, pessoal, hoje, né? Hoje não, né? O guia já tem mais de um ano que ele foi lançado, mais de um ano que ele foi lançado nessa versão e a prova já obedece isso. Então, hoje, a gente já tem os processos dentro dos ambientes ágeis. Beleza. Mas aqui a gente falou assim, Alencar, você comentou que até dia 15 de dezembro a prova vai ser mantida da forma como ela é feita. Exatamente. A prova, ela vai ser mantida nesse padrão, com essas divisões, né? E a partir do dia 15, eu estou aqui olhando a minha colinha que eu preparei antes para falar para vocês, a prova ela vai receber uma estrutura diferente, né? Como que é essa estrutura diferente? Vai ter uma redistribuição da quantidade e das formas de questões por 3 grupos. Vão ser analisados 50% da prova vai ser analisado voltado para pessoas, cerca ali de 49%, 39% voltado para processos e o restante voltado para negócios. E hoje não é essa a estrutura. E aí você pode me perguntar, poxa, Alencar, então, já que a prova vai mudar em dezembro, o que você me aconselha? Você aconselha a gente, já que está pensando em tirar a certificação PMP, que quem está aqui em Brasília, né, não sei se boa parte da nossa audiência é daqui de Brasília, se a gente der uma rápida pesquisada nos órgãos, nos ministérios de Brasília, por exemplo, a gente percebe um grande movimento de PMOs e cargos como gerente de projeto dentro das empresas, né? Das empresas públicas, né? Você vê vários PMOs sendo estruturados e reestruturados, que existiam, não existiam mais, voltaram a existir. Então, você vê um mercado, de certa forma, se organizando novamente para o mundo de gestão de projetos. E aí você pode me perguntar assim, poxa, Alencar, e aí? A prova vai mudar em dezembro. Compensa eu estudar agora para conseguir participar, para conseguir estar apto a fazer essa prova? Olha, não vou te dizer exatamente só o que eu acho, tá? Vou dizer para você aqui o seguinte, tem uma das pessoas que a gente respeita muito, que foi nosso mentor. O mentor é um voluntário que ajuda os presidentes e os capítulos, né, nos desafios do dia a dia e na evolução. O nome dele é Mauro Sotile, talvez algum de vocês o conheçam. Ele tem, inclusive, um site chamado PMTech, pmtech.com.br, e ele fez um belo artigo explicando o que muda, como muda, o que está sendo feito nessa evolução da certificação, e ele é taxativo ao dizer, ele fala o seguinte, ele fala, olha, faça a prova agora, o quanto antes dela, antes de mudar. Aí você fala, poxa, Alencar, mas por quê? O quanto antes, por que essa pressa, digamos assim, em fazer a prova agora? O que eu posso dizer para você? Quando a prova for alterada, a gente vai ter uma latência entre... você quer que eu coloque o artigo? Rodolfo, já colo o artigo aqui rapidinho para vocês no chat. Quando a prova for mudada, vamos dar um passo para trás. Como que é construída a prova das certificações PMP, CAPM, ACP, qualquer uma delas? Os voluntários de todos os lugares do mundo se encontram e formulam as pesquisas de acordo com a orientação do guia e de acordo com uma matriz que o PMI define. Nós tivemos o nosso voluntário aqui, o Luiz, que ele é conselheiro fiscal do capítulo, ele teve a oportunidade de participar na formulação das questões das últimas provas, então ele pode participar na organização e formulações das provas, das questões, e aí ele automaticamente fica impedido de dar treinamento, né? Seja remunerado ou gratuito, porque ele teve acesso à construção das questões, tá? Então, assim, para você que está ouvindo a gente aqui, ao vivo agora no webinar, ou mesmo gravado, você que é filiado, você pode se voluntariar para participar da construção das questões, tá? Você vai acessar o VRMS, que é a ferramenta de voluntariado global do PMI, para conseguir participar desses processos e conseguir contribuir. E por que eu estou compartilhando isso para vocês? O Luiz, nos informou essa estrutura de como foi construído, como foi feita essas ações para construir as novas questões. Eu estou tentando aqui fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que uma é colar o link aqui para
para o meu amigo Rodolfo aqui, que pediu o link do Sotile. Deixa eu colocar aqui agora. Ó, para o Rodolfo e para quem mais quiser, aqui está um artigo completo do Mauro Sotile, dentro do site dele, explicando entre a certificação PMP o que muda. Ele também tem várias outras dicas e orientações aqui. Então, vamos lá. Beleza, então, quando essas pessoas que organizaram essas questões novas, obedecendo essa estrutura de 50% pessoas, cerca de 39% processos e o restante em negócios, quando eles lançarem, né, a partir do dia 15 de dezembro, que é o último dia, no dia 16 de dezembro, nós, PMI, a Plano Pro 2, qualquer outro rep, qualquer outra empresa que dá a certificação, nós não temos acesso à nova prova. Então, vai ter uma latência. Tanto que o PMI-DF só vai lançar outro treinamento em abril de 2020. O Alencar, então não tem treinamento? Tem, daqui a pouquinho a gente fala disso. Né? A gente tem sim um treinamento que está, inclusive, com as inscrições abertas nesse momento. Ah, tá, o Sobral não conseguiu logar aqui com a gente. O Sobral vai estar junto com a gente daqui a pouquinho para compartilhar mais algumas informações da certificação PMP. Então, a gente tem um treinamento aberto agora, que a ideia é focar e ajudar as pessoas que querem tirar a certificação até dezembro. E aí, depois do dia 16 de dezembro, nós, enquanto capítulo, enquanto empresa, igual uma empresa que realmente realiza certificações, como eu disse aqui, a Plano Pro 2, temos aqui em Brasília a Unicity, entre outras empresas que são oficiais, representadas pelo PMI Global, ou até mesmo treinamentos que são feitos de maneira não oficiais, né? Não quer dizer que eles são inválidos, tá, pessoal? Deixar bem claro isso. Eu tenho uma escola, uma empresa, que ela tem uma representação global do PMI, que a gente classifica como REP. Aqui em Brasília, nós temos a Unicity e a Plano Pro 2. Mas isso não impede de eu ter outras organizações que realizam curso preparatório e também não impede você, que está assistindo aqui agora, de estudar de maneira autônoma. Quando você faz a aplicação para a prova, que isso é um diferencial das certificações do PMI, nós temos que fazer uma submissão, porque a certificação é para profissional em gestão de projetos. Né? Se você não tem experiência, você não está enquadrado para aplicar para a prova. Então, você faz a submissão, você aceita a sua submissão, aí você paga a taxa da prova, e aí você tem um ano para agendar a sua prova. Então, assim, se você escutar o nosso webinar agora, for lá entrar no site do pmi.org e fazer a sua submissão para a certificação PMP, e depois, posteriormente, você participar, você vai ser aceito, vai ser analisado, obviamente, né? O seu perfil, a sua experiência que foi colocada foi aceita? Legal. Você paga a taxa e você tem um ano para fazer a prova. Aí o que eu estou dizendo para você aqui? Até o dia 15 de dezembro, a prova será como nós a conhecemos, né? Com os grupos de processo, nesse ambiente que eu te falei, tradicional, ágil e híbrido, no modelo de questões que nós já estamos acostumados a apresentar para a comunidade e temos um bom índice aqui no PMI de aprovação dentro do grupo, né, que participa dos treinamentos. Porém, a partir do dia 16 de dezembro, as questões serão abordadas de uma outra forma. E aí vamos lá trocando uma ideia a respeito dessa provocação que a gente fez aqui, do PMP também ser ágil. Fiquem à vontade aqui para fazer até alguma provocação aqui no chat, alguma coisa mais específica, se você concorda, não concorda, se você já viu alguma coisa diferente, que aí eu vou começar a apresentar para vocês aqui uma ideia do que a gente coloca da certificação PMP hoje perante a agilidade. Tem aí, várias, quanto mais vocês interagirem com a gente, mais legal fica a discussão e a gente consegue evoluir junto nessa, né? Então, vamos lá. A gente continua na certificação PMP obedecendo a ideia de fases. Uhum. Então, para quem tem uma colocação com a agilidade, deixa eu só ver aqui, pessoal, desculpa aqui, que eu tenho que abrir aqui para o meu amigo Sobral participar comigo. Aqui. Sobral? E ali a portaria dele. Você me escuta aí? Aqui.
Eu acho que eu consegui deixar aberto o seu vídeo e o seu áudio. Qualquer coisa me chama no chat aqui, Sobral. Tá vendo aqui? Vamos lá. Deu certo aí, Sobral? Vamos lá. Ver se eu consegui compartilhar com vocês aqui. O Sobral vai estar junto no nosso bate-papo aqui. Eu acho que tá aí, ó, tá de baixo para cima aqui a câmera, não está valorizando muito a beleza. O Sobral está entrando agora lá na nossa sede no PMI, lá na Finatec, mas continuando aqui. Hoje, né, o PMP, ele trata ainda o projeto por fases, né? Então, eu tenho lá iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E eu tenho os 49 processos, né, dividindo em 10 grupos, rodando nessa lógica, nos ambientes tradicional, ágil e híbrido. Então, para quem é um agilista mais aí, como eu posso dizer, mais purista, digamos assim, para algumas das técnicas, ferramentas, frameworks, metodologias ágeis, né, que no nosso encontro, no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos, o Edivandro, que é um dos colaboradores da Britlight, a empresa que o Ricardo Vargas é um dos diretores, ele apresentou um painel com 79 metodologias ágeis, que ele é um acadêmico, né? Ele fez uma análise científica das metodologias e ele conseguiu mapear 79, né? Então, acredito que em alguma dessas 79, a gente não obedece essa ideia de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, para essas metodologias especificamente, a lógica nossa do PMP, ela vai de encontro. Porém, para uma boa quantidade delas, a gente consegue basear muito bem no ambiente híbrido. Meu amigo Sobral já está online com a gente aqui. Você nos ouve bem aí, Sobral? Opa, Alencar, agora ouço. Opa, deixa eu abrir o meu volume. Vocês conseguem... Aí, ó. Te ouvi perfeitamente. Conseguem me ouvir? Ouvir e ver. Perfeito. Desculpem aí pelo atraso, mas teve um imprevisto terrível hoje na minha saída. Fui visto pelo chefe e aí... Passou na frente do chefe, já era. Como... Às 6h30 da tarde, passar na frente do chefe, já viu, né? Deu certo. Pessoal, aqui o Sobral vai estar junto com a gente. O Sobral é o nosso diretor de certificação. Ele é responsável pelas capacitações e pela operação das certificações do PMI-DF, né? Inclusive, tem várias ações que acontecem. E ele também, como ele gosta de trabalhar pouco, como todos nós aqui somos voluntários, ele foi responsável por organizar o prêmio Melhores do Ano dentro do nosso evento, que a gente teve os 3 finalistas como PMO, o escritório do PMO da ANAC, da CGE e do EPEX, né, do Exército Brasileiro, lá, que participaram do nosso evento, e também teve o projeto do ano, que foi... O Hackathon da Comunidade das Nações. Verdade, Comunidade das Nações do Thiago, você foi lá o representante da Comunidade das Nações que se consagrou aí campeão, digamos assim, do melhor projeto do ano promovido pelo PMI-DF. Sobral, eu estava comentando aqui com o pessoal está participando com a gente aqui, o Rodolfo participando do chat, Dani, Everton, a Natália, nossa presidente, está online aqui com a gente também, Viviane Gonçalves, todo mundo aqui. Estava trocando ideia com eles, explicando aqui um pouco do que a certificação PMP vinha evoluindo nos anos, né? E que é normal ela passar por mudanças, tanto obedecendo o guia, quanto obedecendo questões de mercado. Inclusive, compartilhei com eles aqui um ótimo artigo do Mauro Sotile, lá da PM Tech, que ele explica que essa evolução acontece com base em pesquisa de mercado, né? Então, de 3 a 5 anos, o PMI vai ao mercado, faz uma pesquisa e adequa a prova quanto isso. E aí, obviamente, né, acho que é notório para nós, cada vez mais, devido à transformação digital, esse mundo VUCA, as mudanças, a agilidade está na nossa agenda, né? Nossa agenda diária, né? Agilidade, modelos ágeis, métodos, ferramentas e técnicas. E o PMI, na sua 6ª edição, já começou a tratar esse ambiente tradicional, ambiente ágil e ambiente híbrido. Aí comentamos um pouquinho aqui sobre como que o PMP hoje, né? Ele não pode mais ser um cara alheio à agilidade.
E estávamos nessa pauta agora, Sobral. Pois é, interessante. Pessoal, mais uma vez, desculpem, eu estava com essa reunião agendada, o nosso webinar agendado para a partir das 8h30, mas como eu estava explicando aqui há pouco, eu tive um imprevisto no trabalho, precisei fazer uma apresentação que eu não esperava, né, sobre o PMO lá que eu atuo na Infraero, e aí impossível se livrar porque o diretor estava em videoconferência e a gente precisou, enfim, trocar umas ideias sobre o andamento de um trabalho que ele está acompanhando. Então, mais uma vez, nos desculpem. Bom, o Alencar, então, já falou tudo, né, Alencar? Estamos aqui trocando ideia. Estamos aqui. O pessoal está um pouco tímido aqui, Alencar... só o Rodolfo falou no chat com a gente. Então, deixar aberto aqui, pessoal, para vocês concordarem, discordarem, fazer algumas questões mais específicas, né, Sobral? Mas essa que é a ideia. Isso aí. Pessoal, olha só, sobre a questão do PMP ser ágil, né? Muito se discutia no passado, quando as metodologias ágeis começaram a aparecer, se o pessoal que era PMP, se o pessoal que se baseava nos padrões que estavam preconizados lá no guia PMBOK, estavam habilitados a trabalhar agilidade, né, incorporar agilidade nos seus processos, nas suas vidas profissionais. Enfim, ao longo do tempo, né, isso foi se esclarecendo e a gente percebeu que não tinha uma, digamos, exclusão dos profissionais que são PMPs hoje, em razão de se trabalhar com agilidade, né? Depois a gente foi entender que a agilidade mesmo nas organizações, elas acontecem quando as pessoas têm vontade de se relacionar, quando as pessoas têm vontade de se falar. Por isso os rituais, outros rituais da agilidade que a gente conhece, como Scrum, como outras coisas que estão sendo colocadas hoje em dia, a gente percebe que os rituais desses frameworks, eles pressupõem que as pessoas se encontrem sempre. Elas se falam sempre, elas discutem os problemas diariamente, e isso faz com que as coisas se desenrolem, e aí a agilidade em si acontece. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente, né? Não vai ser framework, não vai ser padrão, não vai ser guia que vai tornar a gente mais ágil, né? O que vai tornar a gente ágil é o nosso comportamento. Só que a gente não entendeu isso de primeira, não. A gente pensou que, poxa, e agora? Como é que eu faço? Eu quero ser ágil, né? E aí, às vezes, alguém dizia assim, o seu PMO é ágil? Aí, quando você ouvia aquela pergunta, você falava, ué, ele está dizendo que meu PMO é lento, então como é que eu respondo isso? Se eu disser que o meu PMO não é ágil, eu vou estar assumindo que o meu PMO é lento, né? Então, as coisas, como não estavam, né, bem entendidas, as pessoas meio que interpretavam dessa forma. Então, isso foi melhorando ao longo do tempo, graças a Deus. Hoje a gente percebe que, mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, em seus trabalhos diários, utilizam métodos preditivos para gerenciar os projetos, mesmo esse tipo de pessoa, a gente percebe que, esse tipo de profissional, na verdade, a gente percebe que dá para se praticar agilidade dentro disso sim, porque agilidade é você ter pressa para tratar questões, para sair com a resolução acerca daquilo que precisa ser decidido e você tocar a sua vida traçando as estratégias que você precisa traçar para conseguir obter os resultados. Legal. Então, quando a gente pergunta hoje... Só pontuar aqui, ó, o Rodolfo Peixoto falou aqui, ó, acredito que, de forma bem resumida, ágil nada mais é que dividir o seu escopo em pedaços menores, em uma adaptação ou melhoria no processo de comunicação. No final, tudo é muito parecido, considerando que o ágil não está relacionado a ser mais rápido. Realmente, ele é adaptativo. E é só a visão que o Rodolfo está colocando aqui, que só, sabe, Rodolfo, contribuindo no seu conhecimento aqui com a construção nossa aqui no grupo, muitas vezes eu não tenho exatamente o meu escopo, né? E o próprio GRIA já trata desse planejamento, que é um planejamento por ondas sucessivas, que ele não é um planejamento preditivo. Vou construir uma ponte que liga o ponto A ao ponto B com 6 faixas, não tem uma predição. Isso se deu muito forte na TI, porque a gente vai ao encontro de um destino que eu não sei exatamente o que vai ser. Mas igual agora, nós temos uma demanda aqui no PMI. Colocar o site do Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos de 2020 no ar. Como é que vai ser o site, Sobral? Não sei, né? Bom, o site... não sabe. A gente vai primeiro precisar entender o que o pessoal espera, né? O que o pessoal deseja obter desse produto, e ali aos poucos a gente vai construindo. Poderíamos fazer um isso ser feito totalmente preditivo do site? Onde vai ser o carrinho, onde vai ser o quê? Não, né?
Não. Depende de como a gente vai entender que o público quer se relacionar com essa ferramenta, com esse site. Então, aos poucos, isso vai sendo construído e, a partir disso, a gente vai gerando ali, criando os resultados à medida em que o escopo avança, a gente constrói e gera entregas. Queria te fazer uma perguntinha para você. Sobral, para quem não conhece, nosso amigo Francisco Sobral aqui, ele é um cara que atua muito fortemente em PMO, né? Ele se capacitou muito nisso, tem a certificação lá, que foi, digamos assim, que a primeiro rabisco dela foi feito entre o Américo e o nosso fundador Marcelo Cota, né? Então, faz parte desse grupo aí dos PMOs globais, então, assim, entende muito de PMO. E eu queria ver se cabe uma analogia aqui, Sobral. Quando o PMO começou a ser PMO há uns anos atrás aí, também tinha um questionamento assim: ah, mas PMO serve? Ah, mas PMO existe? Ah, mas para que o PMO? O PMO encarece. Ah, PMO não funciona. Ah, PMO... Será? Aí é a pergunta que eu te faço, para você que já passou por essa onda, será que muito dos métodos ágeis que não são novos, né? O Scrum é anos 80, Lean, Kanban, eu que sou administrador, conheço boa parte dessas ferramentas e técnicas há uns bons anos, né? Mas a pergunta é, será que um pouco desses questionamentos que são feitos quanto às práticas e metodologias ágeis não é mais ou menos parecido com o que o PMO já passou lá nos primórdios do seu nascedouro? Sobral? De certa forma, Alencar, sim. Por quê? Quando o movimento de PMO surgiu pelo mundo, e aí foi legal, as pessoas entenderam, viram valor nisso, um pouco depois do lançamento dos PMOs, a gente percebeu que as pessoas meio que começaram a questionar, até por entender por perceber, né, na verdade, se aquele organismo dentro das organizações gerava ou não de fato valor. Então, o que o movimento de PMOs começou a fazer? O movimento de PMOs começou a se direcionar para os seus clientes e perguntar para os seus clientes: então, tá bom, o que você precisa de serviço, de processos aqui do PMO para que a gente para que nós possamos nos adaptar e, de fato, oferecer aquilo que você... meu vídeo entrou agora. Para que nós possamos nos adaptar e, de fato, oferecer o que você precisa como cliente do PMO. Então, é um movimento parecido, né? A gente viu o ágil chegar, a gente viu aí os padrões, né, os frameworks começarem a ser utilizados, e, num momento depois, a gente começou a perceber que não era bem assim, né? Você não precisava demonizar um em detrimento do outro, né? Ser ágil não era ser melhor do que ser preditivo, não é isso. A gente começou a perceber que, dependendo do que você precisa, das necessidades que você tem, você pode sim utilizar um método ágil. Mais do que isso, além de você poder utilizar um método ágil, dependendo da sua situação, você pode utilizar um método que é híbrido. Você não tem, então, a obrigação de ser ágil ou de ser somente preditivo em razão de você estar seguindo uma moda. Não, seguir moda é sempre a pior forma, né? A gente precisa perguntar o que as pessoas precisam, né? A gente, então, como profissional de gerenciamento de projetos, como profissional de PMO, a gente também precisa ter a sensibilidade para entender a necessidade dos stakeholders e, dali, assim, começar a oferecer serviços e processos que atendam esses stakeholders. Se os stakeholders, naquele momento, demandarem por um framework, por um modelo, por uma metodologia ágil, que seja a metodologia ágil. Se os stakeholders também demandarem por uma metodologia que não cabe ser ágil, e aí eu estou fazendo um paralelo com a minha realidade hoje, eu trabalho no PMO de engenharia. Então, veja, no PMO da engenharia, a gente não tem muito a oportunidade, em razão dos processos que a gente lá executa, de aplicar métodos ágeis. Por quê? Porque você tem uma obra que precisa ser feita, basicamente ela começa ali com o planejamento de engenharia, depois ela começa com as execuções que estão embasadas em razão das contratações que eu vislumbrei para ela, e a obra começa a acontecer. Então, não tem nada ali de não vislumbrado que me impeça de contemplar o planejamento daquilo dali como um todo, né? Eu consigo contemplar o planejamento de uma obra de forma completa. Logo, se eu posso contemplá-lo de forma completa, eu, nesse caso, não precisaria recorrer a um framework ágil, onde eu vou avançando aos poucos com as iterações que eu realizo, à medida que eu vou descobrindo qual o escopo que eu vou precisar desenhar. Legal. Na engenharia não é assim. Mas, de novo, eu preciso saber o que o meu público precisa,
E é esse o movimento que acontece atualmente com os PMOs, né? Os PMOs andam aí na corda bamba, às vezes, com medo de serem extintos nas organizações, mas, às vezes, se eles se cuidarem, né, e perguntarem, bom, então o que você precisa a nível de gerenciamento aqui dentro, no relacionamento com os stakeholders? Qual processo que você quer que o PMO te ajude a realizar e te ajude a conduzir? Isso aí a gente começa a perceber que tem uma chance maior. E da mesma maneira, esses métodos que a gente tem falado. O Américo fala um pouco disso, né, Sobral? Que ele fala assim, né? Qual é o bom PMO? Aquele que atende às demandas da sua organização. Não é dele de monitoramento, de capacitação, de... Se ele atende a sua organização, ele é um bom PMO. E aí, olha que legal, o Rodolfo aqui participando com a gente, deixa eu só confirmar se é o Rodolfo, não falar errado, deixa eu pegar aqui o chat, aqui, ele fez uma interação legal com o Rodolfo mesmo. Ele falou assim, ó, ele colocou que, na opinião dele, o maior diferencial do ágil, ou do maior benefício, né, que ainda nessa pegada do desenvolvimento por interação, é o conceito do MVP, né, o mínimo do produto viável, né. Ele acha muito útil, porque ele vai falando que vai amadurecendo as entregas ao longo do tempo. É interessante isso. E aí, compartilhar uma situação que vai começar comigo amanhã, né. Eu trabalho na Anater, Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente cuida do atendimento de assistência técnica e extensão para os pequenos agricultores do Brasil e médios agricultores do Brasil. E a gente vai iniciar amanhã 2 ações dentro na gerência que eu estou lá à frente. Uma de construir um novo planejamento estratégico para os anos de 2020 e 2021 e uma outra de uma reformulação do marco legal que tem a nossa organização. E olha o que a gente vai fazer lá amanhã. Feito o que o chefe mandou, né? O chefe mandou, então a gente vai abrir um termo de abertura. Opção nossa. Segundo passo, iremos montar um IAP. Aí você fala, peraí, Alencar, mas então você vai fazer totalmente tradicional. Não. A gente vai colar IAP na parede e vai rodar aquelas caixinhas por sprint. Então, assim, é uma forma... Quem falou que IAP precisa ser contemplado de uma vez só? Né? Exatamente. Isso. Esse era o ponto. Quem falou que eu preciso fazer ela de uma única vez? Quem falou que eu tenho que definir ela inteira? Eu tenho um objetivo lá. Eu não sei quais serão todas as caixinhas. Eu não sei. Eu não sei, vamos supor, se eu vou ter que fazer, de repente, um fórum para ter uma discussão com um outro grupo de pessoas fora da agência. Eu não sei. Eu sei que eu tenho que entregar o plano, eu tenho a data dele, né? Como diz lá o pessoal da agilidade, o time box é fixo, né? Eu tenho lá a data, isso. Mas algumas interações que vão acontecer no meio do caminho, eu não sei quais serão. E elas podem surgir. Então, não adianta eu me desgastar ficar agora até final de setembro planejando algo que eu não consigo planejar. Então, a gente vai estruturar as ações que a gente tem, jogar na EAP e rodar os sprints, e eu não tenho todas as minhas caixinhas. E aí a ideia, né? Isso mesmo. Isso, muitas vezes, para quem é muito tradicional, talvez isso é um incômodo absurdo, né? Como assim eu vou construir e não vou ter todos os pacotes de trabalho? Porque você não tem todas as respostas, né? E aí que o modelo híbrido entra muito forte, né? A gente não pode inventar, né? Em razão de somente ter que demonstrar um escopo. E se a gente perceber bem, as áreas de conhecimento que o Guia PMBOK traz, elas de verdade nos ajudam a perceber esse tipo de estratégia que às vezes a gente precisa adotar. Por exemplo, a gente tem lá a área da integração que se encarrega de juntar todas as outras áreas de conhecimento e deixar o projeto sempre com tudo isso integrado, ou seja, se eu mexo numa parte do projeto, eu preciso obrigatoriamente rever que eu promova os ajustes. Tenho lá também uma área de conhecimento que trata das partes interessadas, dos stakeholders. Essa área especificamente, ela existe para isso, né? Ela de maneira bem objetiva, né? Ela se encarrega de ajudar o gerente do projeto, né? Ela se encarrega de dar orientações ao gerente do projeto sobre como ele precisa conduzir o gerenciamento das partes interessadas. Então, se você precisa interagir frequentemente com as partes interessadas para poder perceber as expectativas que elas têm, usa isso. Se você precisa construir o seu escopo aos poucos, usa o gerenciamento que você precisa de fato fazer com as partes interessadas para você ir coletando as informações que são importantes, para você ir coletando os requisitos que são importantes, para você ir construindo o seu escopo à medida que ele se faz claro para você. É o
questão de se combinar isso com eles, é lógico. Você não pode prometer para eles que você vai construir todo o escopo e deixá-los esperando com essa expectativa, e lá um tempo depois você apresenta para eles o seguinte: olha, eu só consegui avançar até aqui. Não é assim que a gente faz. Nesse gerenciamento a gente precisa ter também essa sensibilidade de fechar os acordos com os stakeholders e avançar naquilo que é possível avançar, utilizando o guia PMBOK, por exemplo, como o Alencar bem exemplificou aí. Ele não vai construir a AP de uma vez só. Ele vai firmar esse contrato com quem está envolvido com ele, para que a AP seja construída até aquela fase ou até aquele pacote de entregas, para que a partir dali, com todo mundo validando o que foi feito, a gente avançar para uma outra parte. Então, assim, mesmo que a gente se baseie no guia PMBOK, o próprio guia PMBOK nos ajuda nisso, né? A gente tem várias áreas de conhecimento que nos ajudam a tocar o gerenciamento de uma forma geral, e especificamente algumas áreas de conhecimento já dão a dica: olha, você precisa conversar com o seu pessoal sempre, olha, você precisa revisar os seus riscos sempre. Mudou alguma coisa? Não tem problema, você revisa tudo que você acha pertinente revisar em razão daquela mudança, e você mantém o seu plano integrado e atualizado para que você não perca o foco no resultado que você precisa gerar com as entregas que o projeto vai produzir. Exatamente, Sobral. Então, assim, é legal essa percepção, né, de dizer, assim, o que, em linhas gerais, o que a gente está colocando para você que está assistindo a gente aqui ao vivo no webinar ou está vendo depois no nosso canal do YouTube. Qual que é o ponto? O ponto é que será ali oferecido uma caixa de ferramentas. E você vai lá na sua caixa de ferramentas da gestão de projetos, ou muitas vezes nem precisa ser um projeto tão grande, tão vultuoso, com tanta importância. De repente, é uma sequência de atividades que você tem que fazer. Você nem precisa vai rodar todos os processos. Mas como você tem lá à disposição na sua caixa de ferramentas, você vai lá e busca a ferramenta que melhor se adapta àquela situação que você está fazendo. Então, se você tem algo que é um projeto que você roda, ele ano a ano, tem todo um modelo, ele é preditivo, tem algumas coisas, e aí você pode usar ele híbrido, pode usar não, vai muito de como você interage com os seus stakeholders, que é o que o Sobral deixou muito claro, ele fala assim, eles, normalmente fala eles é quem manda na gente, né, aquele chefe lá, a diretoria, eles que mandam na gente, como é que eles querem receber essa informação. E aí depois eu tenho o meu time embaixo, né? Como é que o meu time gosta de trabalhar, né, Sobral? Porque tem que eu posso ter um time que quer rodar o squad, né? Que quer lá rodar usando Trello, só que aí eu tenho a minha diretoria lá na sua empresa, por exemplo, que ela quer falar assim, até agora, Sobral, você que está aí no PMO, o projeto X2, que a gente gastou 6 milhões de reais nele, quanto dele já está construído? Mais ou menos que 6 milhões de reais? Né? E aí você vai ter que dar essa resposta. Se a sua organização te pede isso, cabe a você, GP, estruturar algo para responder isso, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E assim, voltando lá para o universo, por exemplo, que é o meu universo hoje, né, o universo das obras. Até nesse universo, apesar da gente saber que tudo lá segue um ritualzinho muito bem definido, porque é obra, né? A gente sabe que tem fundação, levantar parede, fechar o revestimento, enfim, finalizar a obra. Até mesmo com essa ideia de que obra tem tudo já definido para a gente poder construir, ainda assim, à medida em que a gente planeja as obras, a gente planeja a obra de forma que parte dela já possa ser utilizada, né? A gente mexe como eu falei para vocês, eu trabalho na Infraero, então a gente implementa infraestrutura aeroportuária por aí afora. Para a gente o que vale a pena por mais que a gente tenha uma obra grande acontecendo, é implementar uma infraestrutura que seja utilizável pelas pessoas ali naquele aeroporto. Então, apesar de ser obra, a empresa prima por criar algo onde aquela parte que tenha sido criada por meio daquele projeto possa ser utilizada pelos passageiros e aí, de fato, as pessoas possam ter um ganho, né? Possam utilizar aquela infraestrutura e aí sim a empresa consegue obter o resultado que ela se destina a dar para a sociedade. Legal. Então, assim, em linhas gerais, né, Sobral, é muito disso que a gente tenta compartilhar, é que muitas vezes no mercado, né, no mercado a gente acaba
percebendo nas redes sociais, né? Algumas provocações, brincadeiras, ou muitas vezes até algumas críticas mais pesadas, né? É uma ideia de comparar um é melhor que o outro, um substitui o outro, um é ultrapassado, o outro não é. E a ideia, pessoal, é assim: o que que a gente pode dizer? Obviamente, eu e o Sobral estamos aqui dentro do Instituto, né? Então, nada mais enviesado do que a opinião de duas pessoas que estão dentro do próprio Instituto. Mas o que a gente tem para colocar é, por exemplo, dentro do site do PMI, pesquisas abertas para toda a comunidade, seja você filiado ou não, o Pulse of the Professional, ele faz uma análise de todas as certificações no mundo, de todas as práticas que estão sendo utilizadas, e ele compara, inclusive algumas outras, ou mais e menos, melhor, mais bem ranqueadas, não tão bem ranqueadas, e, por exemplo, traz métodos ágeis no topo da lista, né, Sobral? Então, assim, é Isso aí. muito transparente ao colocar isso para a gente. E aí, o que a gente coloca muitas vezes, acho que o Sobral, assim como eu, também é indagado muitas vezes com essa pergunta, que é a seguinte: e aí, compensa, eu recebo essa pergunta no LinkedIn de vez em quando, né? Compensa eu tirar essa certificação PMP, sim ou não? Compensa eu fazer a certificação ou fazer uma pós-graduação? Compensa eu fazer a certificação ou fazer um mestrado? Eu vou dar o meu posicionamento, Sobral, e fique à vontade aí para você colocar o seu também. O que que eu digo sempre para as pessoas? Não sei. Eu não sei o seu cenário. Né? Então, assim, o que que eu coloco sempre para pessoas? Eu falei, acho que tem 10 dias com uma colega no LinkedIn. Falei, olha, primeira coisa, vê onde você está situado. A empresa que você está. O que que ela valoriza? Como ela trabalha? O que que é importante para ela na função que você está hoje e na função que você quer chegar. Olha isso primeiro. Depois, olha o seguinte, olha o mercado à sua volta, no ramo que você está enquadrado. O que que as outras empresas concorrentes e o que que os seus clientes entendem como valor? E aí você começa a ter as suas definições. Por exemplo, né? Por exemplo, não vou dizer um caso particular, né? Que é muito tranquilo, como é que eu defini para mim na época. Eu defini na época, eu sou administrador, né? Então, eu defini que eu tinha que ter um campo de atuação dentro da administração. E aí, ao trabalhar com tecnologia, com a parte de implementação de soluções tecnológicas, eu entendi muito claro que eu precisava dos conhecimentos de gestão de projeto. Fui ao encontro deles. E aí, ao perceber, inclusive, compartilho aqui sem vergonha nenhuma de dizer para vocês, né? Eu recebi uma boa proposta de emprego na época, eu ganhava o salário, tipo, X, e a proposta de emprego que eu recebi era quase 2x, quase o dobro do que eu ganhava. E aí, como eu sempre estava no PMI, a pessoa que me convidou tinha certeza que eu tinha certificação. Aí eu fui para a entrevista, fiz a entrevista, tal, legal. Na verdade, fiz uma provinha antes, né? Passei na provinha, fiz a entrevista, todo feliz, tal. O diretor falou assim, não, você pode começar com a gente na semana que vem, tudo certinho e tal, só traz os seus certificados. Aí eu pensei, pós-graduação, né? Tava lá no meu currículo, né? Pós-graduação, tal, tudo. Eu falei, olha, inclusive no seu UB já emitiu o certificado aqui, eu tenho a formação, o certificado só daqui a 30 dias que eu tinha recém-acabado a pós. Aí falou, não, a pós não, o PMP. Aí eu falei, aí me deu um gelo, assim. Eu falei, o cara tava com o meu currículo, eu não coloquei no meu currículo que eu tenho PMP. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não tenho PMP. Ele falou, como não? Você não é voluntário lá do Instituto? Você trabalha lá no Instituto? No mês seguinte eu tava fazendo a prova. Não passei de primeira, depois tive que estudar um pouquinho mais. Mas comigo foi assim. Assim, compartilho tranquilamente assim, essa situação barra vergonhosa, mas foi o que me motivou. Eu tive que sentir exatamente na pele ter a oportunidade. Aí você fala, pô, Ricardo, você tirou o PMP e depois conseguiu aquele emprego? Não. Conseguiu outro. A fila já tinha andado, né? A fila já tinha andado. Aquele já foi. Então, você explanou uma coisa aí que a gente já comentou aqui há pouco, né? Vai depender do que o teu cliente pede. Então, assim, da mesma maneira que a gente oferece serviço por aí afora, nessa área que é a área que a gente atua, e é muito importante a gente saber o que as pessoas precisam para que a gente não ofereça algo que não é relevante,
E aí isso é ruim, porque se eu começo a oferecer algo que direto não é relevante, as pessoas começam a olhar para a área e duvidar do potencial que a área tem. Então, cabe a gente profissional saber direcionar isso e, de fato, entender a necessidade e oferecer aquilo que as pessoas precisam. Com um título desses, uma certificação dessas, que valida a gente como profissional, que faz com que as pessoas entendam que a gente tem conhecimento, né, desses padrões, cabe a gente decidir se vai tirar ou não, se a área que eu atuo, o local que eu estou, isso vai ter relevância, né? Profissionalmente, eu acho que é muito difícil, na verdade difícil não, né? É claro a gente perceber que isso traz um diferencial grande. Por quê? Porque o profissional que tem a certificação, ele tem uma validação acerca de um conjunto de conhecimentos, né? E se a gente voltar aqui a falar da discussão de ágil, preditivo, piriri e parará, eu acho que é muito mais interessante você ter um conhecimento amplo sobre algo e dali você construir algumas derivações, né? Eu, por exemplo, posso me basear no Guia PMBOK para gerenciar determinado tipo de projeto, e eu sei que o Guia PMBOK ele traz a visão de uma forma completa. Ele nunca falou para você aplicar aquilo sempre, os 49 processos que existem sempre de uma vez só. Não, ele nunca te falou isso. Ele te dá aquilo dali como um padrão para você observar e aplicar a sua realidade. Então, o aplicar a sua realidade é que vai fazer você ter que entender o ambiente que você está inserido para você adaptar e construir aquilo que você precisa. Com a profissão é a mesma coisa, né? Com a certificação, na verdade, é a mesma coisa. A gente é que vai decidir se vai obter aquilo ou não, porque o meio ambiente requer. Eu tenho uma pegada muito forte de time box, de interação. Vou migrar para uma outra certificação que está lá voltada para o framework do Scrum. Não, onde eu atuo, o pessoal assim, faz questão e até acha legal que os profissionais sejam certificados PMP. Vou migrar para essa certificação. O importante, independente do lado para o qual eu migre, eu ter a consciência de que eu preciso entender o que as pessoas precisam para que eu possa oferecer as propostas de trabalho, as propostas de serviço. Isso é o mais importante. E não esquecendo, eu sei que há pouco vocês estavam falando das mudanças no exame, né? Exato. Não foi à toa que as mudanças no exame colocaram lá os 3 domínios, né? E a gente vê que o domínio de pessoas equivale a 42%. Eu menti, não aqui, 50, tá? Eu dei uma arredondada. Processos é 50, né? Negócios é 8 e pessoas é 42, não é isso? Eu inverti processo com pessoa, mas tudo bem. Pois não tem problema. Eles estão mais ou menos ali equilibrados, né? Por que pessoas é 42%, quase 50%? É 42%, quase 50%, porque a mensagem que essa mudança está trazendo para a gente? Olha, você pode ser um cara bam em processos, mas se você não tiver habilidade de se relacionar, de conversar com os stakeholders, de saber as necessidades que eles possuem e de saber se conduzir nessa esteira de mudanças que os projetos sempre são, você corre um risco bem grande de não conseguir oferecer os resultados que a tua instituição ou que aquele projeto que você está liderando espera. Então, é importante a gente atentar para isso, não foi à toa, né? A gente saiu de um modelo que estava voltado ali para as áreas do ciclo de vida, para 3 domínios que passam para a gente uma mensagem muito importante. Eu acho, particularmente, que o domínio de negócios podia ser um pouco maior até, mas acho que a gente chega lá, né? E aí, assim, a gente teve essa discussão, sabe, Sobral, com alguns grupos aqui internos, com alguns colegas que participaram de outras fases do processo, e o Adilson Pizzi falou um negócio. O Adilson Pizzi, para quem você que está ouvindo a gente não sabe quem é, o Adilson Pizzi é um profissional mega respeitado no mundo de gestão de projetos, autor de livro, já foi voluntário internacional no PMI. Se você quiser, coloca aí Canvas World, ele tem um Canvas de planejamento estratégico maravilhoso, mas depois tem um webinar aqui conosco no PMI DF, lá no canal do YouTube, Planejamento Estratégico. Ele fala, um profissional muito bom, muito respeitado, e ele falou um negócio muito interessante, Sobral, que eu questionei exatamente isso. Falei, assim, que a gente em casa, né, falando assim, o PMI poderia ter dado mais foco em negócio, né? Aí ele usou, eu não sei exatamente de quem é a frase, né? Ele fala assim, se você não entende de gente, você não entende de empresa. Aí ele, verdade.
Então, então assim, Alencar, o negócio a visão que eles estão colocando é quanto modelo de negócio, tipo de negócio, mas em suma, negócio é gente, e gente está muito bem contemplado. Eu falei, por isso que você é esse cara, eu ainda estou aprendendo. Tipo assim, por isso que você. É verdade. Ótima resposta, né? Aí não, foi um questionamento, muita gente quer parametrizar, né? Mas não, mas pô, tinha que pôr 2% a mais para cá. Ele falou, não, é negócio é gente. Se tem gente, é negócio. Não tem negócio sem gente. Eu falei, pô, tá certo, né? Então, é uma reflexão interessante, né? A mensagem que fica é que precisamos saber lidar com gente, não adianta. Mas já são agora 21h27, mas a prova ainda não é assim, né? Isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Se eu coloquei aqui no link no nosso chat, depois vou colocar, quando a gente subir o vídeo para o YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Se eu falar, pô, estou vendo aí, o governo está voltando mais forte com gestão de projetos. Para quem está no governo aqui, ou para quem não está, no começo do ano rolou um ofício circular para todos os ministérios, para eles prestarem conta dos programas e projetos lá para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, ou seja, a Secretaria de Assuntos Estratégicos cuida do portfólio nacional, eles cuidam de mineração a dengue, um negócio maluco. Eles estão usando boas práticas de gestão de portfólio, programas e projetos. Logo, quem está abaixo dele, que é conhecido como todo o resto do Poder Executivo, terá que ter essa toada também, vai responder, e aí cada um vai criar a sua solução. Uns estão criando PMO, outros estão criando células de gestão de projetos. O que é claro, que é fato, é que o gerenciamento de projetos está dentro do governo. Se você está em Brasília, você é atingido disso direto ou indiretamente, né? Se você está dentro do governo, ou se você presta serviço para o governo, você vai estar impactado de uma quantidade ou outra. E aí, eu vejo dois caras de penteados bonitos, numa terça-feira à noite, falando da certificação PMP. Eu já ouvi que ela é importante, mas os dois caras estão dizendo que ela vai mudar. Vai mudar em dezembro. Dá tempo, Sobral, de eu tirar a certificação ainda com essas fases aí, igual foi iniciada a conversa? Olha, eu acredito que dá. A gente está no mês de agosto, né? As mudanças vão acontecer ali a partir do dia 15 de dezembro. Então, assim, mas a gente precisa correr porque vai mudar, vai ser uma mudança drástica, a gente não vai saber o que fazer a partir dela. Não. Né? A prova ela já teve outras mudanças no passado, né? Em geral, mudanças que aconteceram para tornar a coisa mais palatável, para tornar a coisa mais próximo da realidade. Então, as mudanças são importantes por isso, e elas devem acontecer mesmo para a gente não ficar estacionado, né? Agora, sim, a gente vai precisar de um tempo para se adaptar, para entender o que foi mudado, né? A gente vai precisar perceber como esses 3 domínios vão ser inseridos em todas aquelas áreas de conhecimento e de que forma eles vão aparecer na questão do exame. Então, as questões do exame. Então, até que a gente se acostume com isso, qual análise a gente precisa fazer? Bom, eu estou inserido no ambiente, o Alencar falou, quem está em Brasília, quem lida com o governo, já percebeu a pegada forte que o governo está dando a ter que ter, né, a primar por ter profissionais certificados para que os processos dentro do governo sejam conduzidos sob essa ótica também, né? Os projetos no governo, na verdade, sejam conduzidos sob essa ótica. Então, assim, eu tenho uma certa pressa para obter essa certificação, para eu poder estar validado, em razão das experiências que eu já tenho. Então, se eu tenho experiência, eu posso submeter a aplicação e posso realizar o exame, certo? Então, eu tenho uma certa pressa, para mim seria legal obter isso logo. Então, já que a gente vai precisar passar pela fase de adaptação da mudança, interessante seria que a gente obtivesse a certificação, sim, porque está no modelo que a gente consegue acessar facilmente, né? Está no modelo em que a gente está acostumado, né? E que a gente entende que é o modelo que a gente tem utilizado até esse momento. Então, talvez seja uma estratégia melhor, sim, eu perceber e eu obter essa certificação agora, porque está no modelo que eu conheço, do que eu ter que vivenciar a adaptação do novo modelo e só a partir disso eu me sentir confortável para correr atrás da certificação. Se você não tem esse problema de tempo, eu acho que isso hoje em dia é uma coisa impossível para todo mundo, né? Todo mundo busca tanta informação de forma tão rápida, porque as pessoas de fato têm medo que as informações se tornem obsoletas, então todo mundo sempre quer ter acesso a tudo de forma rápida. Então, para você não ficar nesse impasse, né, sem saber como fazer,
Eu faço agora, não faço? Poxa, mas se eu demorar a tirar a certificação, talvez eu perca uma oportunidade. Mas se eu esperar para a prova mudar, talvez eu tenha que esperar muito até eu entender que mudança foi essa, até os cursos preparatórios também plotarem as mudanças nas suas programações. Então, para você não vivenciar esse dilema, né, e já que a gente ainda tem tempo, eu primaria por tirar a certificação agora, com um modelo que a maioria dos instrutores no mundo ainda sabem explicar, porque é o modelo que está sendo utilizado. Lá na frente a gente vê para os profissionais que forem acessando esse grupo e precisarem tirar a certificação. Mas eu, Francisco, tiraria, se eu percebesse que uma mudança como essa estaria por vir, e aproveitaria aí as oportunidades que a gente tem para realização de cursos preparatórios, enfim. Aqui em Brasília, ainda bem, a gente é bem servido, né, Alencar? A gente tem os nossos reps que promove, o próprio PMI também promove, tem um curso preparatório que está com inscrições abertas, e a gente vai começar essas aulas na próxima semana, no dia 3/9. Então, assim, se você percebe que é importante você acessar esse grupo, se você percebe que é importante você ser validado pelo Instituto como PMP, tire a certificação agora, porque você não vai precisar, então, entender o que foi a mudança, para lá na frente você ainda, após ter entendido, começar a se preparar para obtê-la. Isso, e colaborando com o que o Sobral colocou, nós aqui do PMI, que já viemos com esse modelo da certificação, que ela foi, ao longo do tempo, ela foi incrementada, adiciona um processo, tira um processo, adiciona uma fase, ajusta outra fase, amplia, diminui. A partir do dia 16, ela vai mudar a estrutura, vai mudar a lógica da prova. Então, assim, e nós, aqui do PMI-DF, que estamos com o curso aberto agora, eu coloquei o link aqui no chat, né? Que agora, mês 8, né? A gente só vai abrir para a próxima turma daqui a 8 meses, lá em abril. Então, assim, no nosso caso, se você estiver pensando em buscar o PMI para fazer a sua formação, a sua capacitação, é agora ou ano que vem, em abril, assim, depois do carnaval, né? Porque o Sobral também é filho de Deus, né? Também merece, né, descansar um pouquinho. Então, assim, são 14 encontros. O que eu vou dizer para vocês? A prova PMP, depois, fiquem à vontade, se vocês quiserem chamar a gente na rede social do PMI, lá, @PMIDF no Instagram, no LinkedIn, para tirar mais informações. O próprio Sobral também é super solícito. Mas a prova é uma prova diferenciada das demais, né? Você vai estar submetido a fazer 200 questões em 4 horas. Então, assim, ela é uma prova que ela te muda de perspectiva. Quando você consegue fazer uma prova dessa de 200 questões em 4 horas, você começa a se sentir capaz de fazer outras coisas. E aí você pode falar assim para mim, pô, Alencar, legal vocês falarem isso agora, pô, mas a turma já começa aí dia 3 de setembro, ainda tem vaga? Tem vaga. Aí você fala, pô, Alencar, legal, tem vaga dia 3 de setembro, mas, pô, eu não me preparei financeiramente, não me organizei. Quanto custa isso? Ou nem me fala o preço. Eu não tenho grana nesse momento agora. O que vocês do PMI podem fazer? Se você entrar aqui no link que está para você, aqui, ó, do pmidf.org, aqui tem, eu coloquei uma notícia, né? /notícias aqui, PMIDF 257. Você pode acessar lá, fazer a sua inscrição e você pode parcelar a sua capacitação em até 6 vezes pelo Mercado Pago no cartão de crédito. Então, assim, você consegue dividir aí em se você passa na prova antes de terminar de pagar, inclusive, entendeu? É só seguir esse ritmo aí, né, Sobral? E o Sobral, mesmo. O setor de filiação, ele teve o carinho, e assim, eu digo carinho mesmo, porque essa modalidade foi colocada aí há pouco tempo pela diretoria, né? Acho que tem 1 ano e meio, 2, que isso vem acontecendo, de dar a possibilidade de você adquirir o treinamento no perfil que você é. Por exemplo, eu sou filiado. Quem é filiado tem um desconto. Quem não é filiado tem um preço tradicional. Mas aí eu já tenho o livro. Eu sou obrigado a comprar ou pagar com o livro? Não, não é. Então, assim, se eu sou filiado, já baixo lá o meu PMBOK na versão PDF lá no pmi.org e não quero o livro, eu posso me inscrever sem o livro. Se eu não sou filiado, mas eu já tenho o meu PMBOK, por exemplo, eu tenho a opção também de me filiar, de fazer o treinamento sem adquirir. Então, aquela preocupação, o que é necessário para você, né, Sobral? Dá um pouquinho mais de trabalho fazer assim, né? Mas foi construído dessa forma, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. Aqui a gente faz qualquer negócio, né, Alencar? E A assim, gente, a gente faz qualquer negócio para ver a comunidade sendo bem atendida e, enfim, a gente não quer definir um padrão só para que as pessoas entendam que o nosso produto não é adaptável. É adaptável, sim. é, Né? Se você já tem uma vivência, você tem um caminho. Se você nunca se aproximou, não é filiado e quer ter um acesso legal a esse conjunto de conhecimentos aí, tem uma proposta para você também, junto com livro, sem livro, para quem é filiado, não filiado, enfim. e legal. E aí, sim, para a gente caminhar para o final aqui, uma preocupação de quem vai fazer muitas vezes um treinamento ou quer saber de um treinamento é a qualidade dos professores, né? Assim, para esse semestre agora, para essa turma agora, Sobral, quem são alguns nomes aí que vão estar com a gente no PMI trabalhando, formando essa nova turma? Olha, a gente tem uma galera muito boa, graças a Deus, e é uma galera que sempre acompanha a gente, né, nos preparatórios anteriores. Eu estou na diretoria de certificação desde o início desse ano, e essa parte aí eu respirei aliviado, porque eu sei que tem pessoas muito bacanas, profissionais muito competentes, né, aqui de Brasília, que nos acompanham nesse preparatório. Então, a gente tem caras como, por exemplo, o Guilherme Ponce, né, que tem disciplina lá conosco. A gente tem o Tiago Aleluia, que inclusive foi o finalista lá do Prêmio Melhores do Ano, como um dos nossos instrutores. Né? A gente tem o Fernando Escobar, que também é do PMI, é um cara 10 aí, e ele é 10 mesmo na disciplina que ele vai dar, que eu não vou contar para vocês, não vou dar esse spoiler. O Fernando Escobar, inclusive, vai estar no grupo que está construindo o PMBOK 7. Então, assim, Imagine. você vê o nível do cara, né? Para a gente ver o nível dos instrutores que estão conosco, né? O próprio Gino, que também está nesse mesmo grupo que o Alencar citou, também é um dos nossos instrutores, né? Então, aí já falei Gino, Escobar, o Thiago, a gente tem uma galera muito legal. O André Caraza, que é diretor do PMI-DF, também está com algumas disciplinas conosco lá dentro do preparatório, se não me engano, 2 disciplinas. O Alexandre Travassos, que também é nosso diretor no PMI, e é um cara que está aí super antenado com essas pegadas aí de agilidade, de management 3.0, 4.0, tudo 0.0 que você imaginar, ele está inteirado. Então, assim, são profissionais que estão no mercado, são profissionais que estão bastante sensíveis e atualizados àquilo que o mercado quer, né, aquilo que o mercado pede, e são esses profissionais que estão conosco no preparatório, ministrando lá algumas das nossas disciplinas. Eu também estou lá com uma disciplina, tá? E é isso, né? Não tenho dúvidas de que a gente tem caras lá que são bastante entrosados com que se fala de gerenciamento de projetos hoje no mundo, e esses caras vão estar conosco lá, passando seus conhecimentos, as suas dicas para o preparatório para o exame PMP. Legal, pessoal. Então, assim, para fechar nosso webinar aqui, a nossa ideia aqui para responder à provocação que a gente fez, se o PMP hoje é ágil, hoje o profissional que possui a certificação PMP, ele não tem como estar alheio às práticas ágeis. Talvez ele não seja um agilista raiz, talvez ainda sejamos um pouquinho Nutella, né? Mas ele não tem como não saber ou não tem como não conviver. O próprio guia coloca. E agora, com a mudança a partir do dia 16, vai mudar, inclusive, a perspectiva. Então, pessoas na frente, muito voltado ao que os métodos e práticas ágeis colocam. Então, cada vez mais somos um corpo só, né? E aí, o que o Sobral colocou, treinamento aí inicia dia 3 de setembro, 14 encontros, valor diferenciado... 15 encontros. Desculpa, 15 encontros. 15 encontros, 15 encontros, valor diferenciado para afiliado, opção com livro, sem livro, parcela em até 6 vezes no cartão de crédito, profissionais aqui que vão capacitar vocês na mais alta categoria, e aí lembrando, são profissionais que vão te preparar para tirar a certificação, né? Além de toda a experiência de projetos, tudo, mas assim, como diz os meus analistas lá, a galera mais jovem, vai dar todos os bizu, sabe assim? Sabe aquela, na prova cai assim. Ah, mas eu não concordo, então, não discuta com a prova. Eu reprovei uma vez, tá? Então essa frase fica muito na cabeça. Não discuta com a prova, na prova pede assim. Então, siga essa lógica, siga esse caminho, e é por isso que a gente faz esse certo alerta para vocês, para aproveitar para tirar a certificação antes do dia 15, porque esses bizus aí estão tudo fresquinho com a gente. Quando ela mudar, a gente, assim como a comunidade, vai ter que aprender de novo. Então, se você vê
ou por ver que tem lógica, ver que é bom para você, que você vai ter essa possibilidade de se diferenciar dentro do ambiente que você está, venha conosco, né, Sobral? É isso aí, é isso aí. Venha Beleza? com a gente que a gente vai junto nesse caminho aí, com certeza a gente consegue bons êxitos. Não tenho dúvida. Crescendo junto, né, Sobral? Essa que é a ideia. E É além isso aí, de você crescendo se junto. preparar para a certificação, tenho certeza que você vai conhecer um profissional que atua numa atividade próxima ou perto da sua. Então já sai ali com o network. É formado grupos entre os profissionais que estão lá. As pessoas muitas vezes fazem grupo de estudo paralelo a isso, e os próprios professores ajudam nessa construção, dúvida. Então, assim, o diferencial do PMI não é certificação, não é filiação. O diferencial do PMI é só uma coisa, é comunidade. Então, assim, nós somos hoje a certificação, a associação profissional maior em gestão de projetos do mundo? Sim. Temos a certificação mais respeitada no Brasil? Sim. Mas não é isso. O que interessa pra gente é a comunidade. Está aqui, ó, voluntariamente, Sobral, 9h40 da noite, eu aqui também, os professores, tudo em prol do fortalecimento da comunidade. Então, Sobral, deixa aí sua boa noite. Agradeço de coração por você aí largar um pedaço do seu chefe e vir aqui com a gente compartilhar esse conhecimento. E lembrando que quem fez a inscrição e já tem a certificação, essa webinar vale um PDU para você continuar com a sua certificação aí. Sobral, deixa seu boa noite. Olha que legal. Pessoal, agradeço muito aí a oportunidade de ter batido esse papo com vocês rapidinho aqui. Agradeço ao Alencar, né, pela paciência, por ter esperado aí eu desenrolar o meu final de dia hoje, que foi um pouquinho puxado. E é isso, tá? Os meus contatos, os nossos contatos, na verdade, estão lá na página do PMI-DF. Se você precisar entrar em contato para tirar uma dúvida específica sobre esse curso preparatório que está vindo, sobre a certificação que enfim, você almeja obter, entre em contato com a gente, se aproxima da gente, que a gente vai ter um prazer enorme em atender, em trocar ideia, em passar para vocês as informações que a gente tiver, né, e as menções que a gente tiver acerca desses assuntos, tá bom, pessoal? Muito boa noite, muito obrigado, e a gente espera vocês em algum lugar aqui do PMI, seja no preparatório, seja se envolvendo de alguma forma, tá bom? Boa noite. Legal. Agradecer Viviane Gonçalves, Camilo, Marcelo, Rodolfo, todo mundo que participou e interagiu com a gente, também quem compartilhou o link com os colegas. Se você está vendo isso agora pelo YouTube e ainda não é dia 3 de setembro, dá tempo para você se inscrever. Se você quer ter mais informações sobre o PMI, vá nas nossas redes sociais, @PMIDF no Instagram, no LinkedIn, Facebook, e pode se inscrever também no nosso mailing para você estar recebendo as suas informações. Só lembrando que quinta-feira nós vamos voltar agora até as lives no Instagram. Então, toda quinta-feira, 20h30, tem live, e de 15 em 15 dias vai ter o webinar. Beleza? Conto com a audiência de todos vocês e a gente nos veremos numa próxima oportunidade. Sobral, muito obrigado, viu? Falou, meu irmão. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.